Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez neste novo amanhecer, de um novo dia, para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Hoje, meditaremos no versículo de número 20 do capítulo 2 da epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Então, estamos chegando para o final deste capítulo. E hoje, olha o que Paulo nos traz. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Irmãos, observemos que Paulo, desde o versículo 11 em diante, e eu tenho dito aqui reiteradas vezes, que Paulo sempre fala de dois povos, né? Judeus e gentios. No versículo 14 deste capítulo 2, Paulo diz que por meio de Cristo na cruz, desses dois povos, ele fez um só, a igreja. Paulo aqui também nos relata nesse texto que nós, gentios, éramos estrangeiros, estranhos ao concerto de Israel, longe de Deus, sozinhos no mundo. Mas, por meio da cruz, nós, gentios, que estávamos longe de Deus e do seu povo Israel, hoje chegamos perto e fazemos parte desta mesma família e somos co-cidadãos, conforme meditamos no dia de ontem, no versículo 19. Se até aqui o versículo 19, de 11 a 19, Paulo nos mostra como povos, como cidadãos, como família, como nação, não é? Aqui ele já está falando de edifício. Paulo está dizendo que sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é este? Um alicerce para se construir uma casa ou um edifício muito alto. Tem que ter uma base fundamental, muito forte, né? Um alicerce com a estrutura que suporte toda aquela construção, toda aquela edificação. E quanto mais alto for o prédio, mais forte tem que ser o seu alicerce, o seu fundamento. E quando Paulo diz que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Paulo quis dizer que o alicerce, o fundamento que os apóstolos lançaram foi a pedra, Cristo. Cristo é a pedra, é o alicerce sobre o qual está construído este grande edifício chamado igreja. Quando ele diz edificados, o edificado aqui é a edificação, é a construção, é o edifício, que é a igreja. E no final, o que é que Paulo disse? Que Cristo é a pedra principal da esquina. A pedra principal aqui é o alicerce, é o fundamento. Sobre esta pedra é que o edifício é levantado. E não foi isso que Jesus disse? Eu já citei esse versículo aqui reiteradas vezes também, né, nesta semana.
Sobre esta pedra edificarei o edifício, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas, portões, conforme a tradução. E esta pedra aqui é o próprio Cristo. Por muitos e muitos anos, e olhe lá se até hoje não é assim, a Igreja Católica Romana sempre quis atribuir a Pedro esta pedra. Porque foi Pedro que disse assim: tu és o Cristo, do Deus vivo, né? Mateus 16, 17 e o 18 aqui. Aí é quando Jesus diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, os romanos acham que esta pedra é Pedro, e não é. Pedro, no grego, é o mesmo que Petros, ou pequenos fragmentos de pedra. Vou repetir: Pedro, a sua etimologia é Petros, pequenos fragmentos de pedra. Já Cristo, ele é Petra. Cristo não é Petros, ele é Petra. Qual é a diferença? Petros, que é Pedro, é pequenos fragmentos de pedra. Já Cristo, que é a Petra, Petra é a pedra, é a rocha, é gigantesca, é grande, é tão monumental que sobre esta pedra pode-se edificar um edifício de andares incalculáveis, que o vento não vai derrubar, nem os temporais, sejam eles quais forem. Lembra daquilo que Jesus disse? Que o homem sensato é semelhante àquele, né, que edifica sua casa sobre a rocha. E o insensato é aquele que edifica sua casa sobre a areia. Tá vendo? Então, Cristo, ele é a rocha, onde a igreja foi edificada sobre ela. Então, quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava falando que ele estava edificando a sua igreja sobre o apóstolo Pedro, e sim sobre a declaração que Pedro fez. Qual foi a declaração que Pedro fez? Quando perguntaram, o próprio Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Para resumir essa história, é bom ler Mateus 16, a partir do versículo 11, até aqui o 18, né? Mateus de 16, de 11 a 18. Jesus estava com seus discípulos em casa, então Jesus perguntou a eles: o que é que o povo aí fora está achando de mim? Aí eles começaram a dizer: olha, Senhor, uns acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és um dos profetas, etc. Aí Jesus, na continuação, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, como sempre, ousadamente disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem. Foi sobre esta frase que Jesus falou: olha, Pedro, sobre esta pedra da tua declaração de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. Isto é, eu vou edificar a minha igreja sobre mim mesmo, porque eu sou a pedra angular. Pedra angular ou pedra de esquina é a mesma coisa. É o alicerce, é o fundamento sobre o qual o grande edifício é construído. E o próprio Pedro, leia lá 1 Pedro capítulo 2, leia dos versículos 1 até o 10. Vocês vão ver que nesse texto, Pedro está dizendo que Cristo é a pedra da esquina, é a pedra angular, e Pedro diz que nós somos pedras vivas.
Isso quer dizer o quê? Que nós somos as pedrinhas que compõem as paredes deste edifício. Se fosse trazer assim para a nossa linguagem de hoje, para a nossa construção de hoje, né? Nós seríamos os tijolos desta grande edificação. Então nós somos estas pedras, esses tijolos das paredes do grande edifício chamado igreja. E este edifício, estas paredes, estão sendo edificadas sobre a rocha que é Cristo. E quem lançou este fundamento, esta rocha, né? Esta pedra fundamental, foram os apóstolos e os profetas. Leia 1 Coríntios capítulo 3, leia a partir do versículo 9, os versículos 9, 10 e 11. No versículo 9, no final do versículo, Paulo está dizendo que nós somos, a igreja, né, edifício de Deus. Aí no versículo 10, Paulo, ele como apóstolo, ele disse que ele lançou este fundamento, ele lançou este alicerce, juntamente com seus demais companheiros apóstolos, juntamente também com os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. Aí Paulo ainda adverte, agora cada um veja como edifica sobre este alicerce. Os obreiros de Deus que estão ajudando a construir este edifício têm que saber como é que ele está construindo. E por fim, no versículo 11, Paulo faz questão de dizer que este fundamento, este alicerce é o próprio Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Então é bom ler 1 Coríntios 3, versículos 9, 10 e 11. Olha que coisa linda, né? E aqui, este mesmo Paulo que deu essa explicação escrevendo aos Coríntios, no texto que acabei de mencionar, aqui aos Efésios, ele está dizendo que nós, igreja, o edifício, igreja, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a pedra principal da esquina. Cristo é o alicerce, o fundamento deste edifício. Então, coube aos apóstolos no Novo Testamento e aos profetas no Velho Testamento lançar as bases, lançar o fundamento, lançar a pedra fundamental. E quem é este fundamento? Quem é este alicerce? Quem é esta pedra? É Cristo. É por isso que a igreja se transforma num edifício tão poderoso que jamais alguém poderá derrubar. E o próprio Jesus disse, não foi? Os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Viu? O inferno não prevalece contra a igreja. Os homens não prevalecem contra a igreja. O diabo, seus auxiliares, não conseguem vencer a igreja. A igreja, ela é poderosa em Deus. A igreja é um edifício inabalável, indestrutível. E ele está crescendo, crescendo até o topo chegar no céu. E quando isto acontecer, todo este prédio será arrancado, arrebatado, porque esse prédio também é o quê? A igreja. A igreja, ela tem esse símbolo de prédio, esta figura de prédio, mas também a igreja tem, né, o título de noiva do Cordeiro. Hoje, futura esposa depois do arrebatamento, quando com ele simbolicamente se unirá por um casamento eterno nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9. O versículo 7 é por demais expressivo quando diz: alegremo-nos, regozijemo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou.
Olha que coisa linda, né? A igreja do Senhor está pronta. Aí fica alguém dizendo por aí que a igreja do Senhor hoje em dia não é mais a mesma coisa, que está fria, que está vazia, que tem... Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando diz que a igreja hoje não é a mesma coisa, está exatamente, irmão, se falando de quê, meus amados? É de grupos denominacionais. Vejam, as denominações na Europa, na Ásia, né? As igrejas estão, muitas delas, falidas, fechadas. Mas isto são grupos locais. Não é a igreja, né, militante de Jesus, a igreja espiritual, esse organismo vivo, a igreja universal do Senhor Jesus. Não estou falando aqui dessa igreja denominação com esse nome que tem por aí, não, viu? Estou falando da igreja universal de Jesus, porque o termo universal e igreja católica é a mesma coisa. Católica quer dizer universal. É a igreja que ela é nação mundial, nação de Deus, a nação santa, que Pedro fala na sua primeira epístola 2:9. Então, irmãos, a igreja do Senhor, este lado, essa igreja espiritual, essa igreja que não tem nome de denominação, essa igreja ela está pronta, ela está preparada, essa igreja vai para o céu. Agora, e aqueles irmãos daquela determinada igreja que não subiu, ali é uma denominação, né? As denominações estão por aí, de toda sorte, de toda ordem, de todo gênero, não é? Quer dizer, a igreja do Senhor não é uma placa denominacional. A igreja do Senhor não é um grupinho localizado aqui, ali ou acolá. É mais que isso. A igreja do Senhor, ela é universal. Ela está no Brasil, ela está no Japão, ela está na Tailândia, ela está no continente africano, europeu, asiático, nas Oceanias, enfim. Aonde estiver um servo de Deus, uma serva de Deus, adorando a Deus, crente de verdade, ali está a igreja. Nas grandes metrópoles e em meio às selvas deste mundo, em meio às florestas, nos mares, aonde tiver um crente em Jesus, ali está a igreja do Senhor. E é essa igreja que estará no céu. É esta igreja que será arrebatada. É esta igreja que o Apocalipse diz que ela já se aprontou. Ela está pronta para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, e se eu não subir, mamãe? Lamento te dizer, é porque você não é igreja. Se eu, Mário Souza, não subir, é porque eu não sou igreja. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Porque quem for verdadeiramente igreja do Senhor, templo do Espírito do Senhor, este indubitavelmente subirá. Esta indubitavelmente subirá. Quem é igreja, sobe, porque pronta está. Agora, quem faz parte de algum grupo denominacional e só se preocupou em ser partícipe daquele grupo e andou de qualquer maneira, infelizmente, não ouvirá o toque da trombeta, não verá a aurora da eternidade. Não é sério? É muito sério. Então, te pergunto, você é igreja do Senhor? Você é templo do Espírito Santo de Deus? Ou você apenas frequenta um determinado grupo denominacional, hein? E de repente lá você é até obreiro, obreira, pertence até ao ministério daquele grupo, daquela denominação, daquela comunidade local. Mas olha, para entrar no céu, tem que fazer parte da igreja espiritual, universal, a Assembleia dos Santos. A trombeta tornar-se-ão aperfeiçoados.
A igreja, os seus membros, com certeza têm seus nomes escritos no livro da vida. E o que é que a Bíblia diz? Que quem não for achado o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Jesus falou e João registrou. Apocalipse 3, 5. Ao que vencer, lhe vestirei de vestiduras brancas, de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida e confessarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3, 5. Então, há um livro da vida. E quem tem o nome escrito no livro da vida, este é a igreja. Paulo, lá no capítulo 4 de Filipenses, né? A partir do versículo 2, ele fala das cooperadoras, dos seus cooperadores do Evangelho, cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Lendo Lucas capítulo 10, quando Jesus mandou aquela comissão de 70, né? Quando eles voltaram para prestar a Jesus um relatório de tudo que Jesus fez por intermédio deles naquela comissão, e eles alegres, né? Falando para Jesus como as enfermidades saíam, como os demônios eram expulsos. Aí Jesus disse assim, ó, não vos alegreis por isso. Antes, alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Leia lá, Lucas capítulo 10. É bom ler de 1 até 21, 22. E esse versículo que eu falei está lá pelos versículos 19, 20, viu? Então, Jesus disse que era para a gente ficar contente em ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Você tem certeza disso? Quem aceitou Jesus como Salvador verdadeiramente, o seu nome está escrito no livro da vida. Agora, quem está na igreja, participa, mas a Jesus verdadeiramente nunca aceitou, o seu nome não está lá. É sério isso. Agora, Paulo aqui está falando de um edifício chamado igreja, que foi edificada sobre o fundamento que os apóstolos lançaram, que é Cristo. E quem faz parte desta igreja, deste edifício, a sua salvação está garantida para sempre, porque seu nome está escrito no livro da vida. Isso é muito sério. Seja crente de verdade. Não seja meramente um religioso, um frequentador de templos, mas seja templo do Espírito Santo. Seja igreja. O nome esteja escrito no livro da vida e você possa entrar na cidade santa pelas portas, para que você tenha o direito à árvore da vida, por este motivo, porque você foi lavada no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. É sobre ele que fomos edificados. É sobre ele que nos tornamos igreja. Por causa dele, como igreja, temos nossos nomes escritos no livro da vida. E por esse motivo, estaremos com toda certeza morando no céu. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai. Que coisa linda e maravilhosa. Termos a certeza de que somos igreja. De que temos os nossos nomes escritos no livro da vida e que o céu está garantido para todos nós. Nos mantenha, Senhor, com essa certeza e vivendo essa esperança de um dia estarmos contigo para sempre. Pai Santo, estenda a tua mão, amenizando os sofrimentos, curando os enfermos e solucionando os problemas. Eu te imploro, meu Senhor, em nome do teu Filho Jesus.
Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um próspero dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu afetuoso abraço e a paz.